Olá, condôminos que nos acompanham aqui no canal da Superzelo. Hoje nós vamos falar sobre um novo decreto que saiu aqui, decreto fresquinho, número 18.850, de 14 de abril de 2021. E o que muda, né, desse novo decreto municipal em relação ao teu condomínio? Meu nome é William dos Santos e eu sou do canal da Superzelo. Então, antes de começar com o convidado de hoje e falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir que você, primeiro, se inscrevesse no nosso canal. É simples, é só se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar para que mais condôminos tenham essa informação e essa interpretação do decreto, que agora começou a ficar mais complexo. E para falar sobre isso, hoje eu não estou sozinho, né? Porque quando a gente tem alguma dificuldade, a gente tem que chamar quem entende do assunto, né? E hoje eu estou chamando aqui comigo o Bruno Ronchi, da Ronchi Condomínios, para a gente debater esse assunto do decreto e ver o que muda, o que não muda, o que fica igual, o que fica diferente. Bruno, bem-vindo ao nosso canal, fique à vontade, né, para a gente poder debater e dar um oi para o pessoal que nos acompanha. Valeu, William, obrigado pela apresentação. Como o William colocou aí, eu sou o Bruno aqui da Ronchi Condomínios e acho muito legal nós bater esse papo aqui, porque o William está vivendo isso lá, eu estou vivendo isso aqui, muitos condôminos com dúvidas, muitos síndicos com dúvidas. E acho que não que a gente vai conseguir tirar todas elas nesse momento aqui, mas pelo menos trazer um panorama geral para o pessoal aí sobre esses decretos da prefeitura, essas informações aí que a prefeitura libera e a gente precisa seguir para estar de acordo com as normas, para prezar também pela segurança das pessoas que moram aí nos condomínios e convivem com os moradores. Show de bola. Bruno, esse novo decreto, então, ele traz algumas situações que eu vou perguntar para você, que ele começa no artigo 1º falando que o decreto 18.797, de 26/3, passa a vigorar com as seguintes alterações. Ao seu ver, o que isso significa? Que vai alterar somente o que está aqui e tudo anterior continua valendo igual? É exatamente isso, William. Existe um novo decreto, um número de um novo decreto publicado lá pelo nosso Poder Executivo, pela Prefeitura, mas ele simplesmente altera alguns artigos do decreto original, que é o 18.797, que foi publicado lá no dia 26 de março. Eu sei que você vai falar sobre as alterações dele, mas a principal delas é que o decreto de 26 de março tinha um prazo de validade, certo? Sim. E esse decreto veio atualizar ele, jogar algumas situações que estavam ali previstas no decreto de 26 de março por mais um período, né? Uhum. E trocar algumas situações ali que nós vamos falar mais sobre elas aí logo na frente. A título de informação, esse primeiro decreto, o 17.797, salvo o melhor juízo, estou com ele aqui em mãos, ele valia até 11 de abril. Então, ele deixou de ter essa validade. Mas também, no meio do caminho, inclusive, no sábado passado, dia 9, teve um outro decreto que também teve a mesma função, de alterar o decreto 797. Então, eu acho que vale a pena a gente pincelar de trás para frente, até porque esse último decreto, o penúltimo decreto, 18.836, ele ainda está vigente. Ele vale até o dia 26. E agora chegou esse novo decreto para complementar, que é o 18.850. Ao teu ver, Bruno, o que mudou nesse último decreto, o 18.850, em relação a condomínios? Então, acho bacana você comentar sobre isso. Como eu falei, existe uma sequência, né? Os dois decretos que vêm na sequência, eles alteram algumas cláusulas e alguns artigos lá do decreto original, que é o 18.797. E eu achei muito bacana, não sei se foi aqui no canal do YouTube ou se foi nas redes sociais, que você soltou um vídeo aí falando sobre as alterações aí desse decreto do dia 9 de abril, falou, sabe o que mudou para os condomínios desse novo decreto do dia 9 de abril? Nada, exatamente nada. Então, houve algumas mudanças, sim, do dia 9 de abril. Uma foi a prorrogação da data, que era dia 10 ou dia 11, já jogou lá para o dia 26, e depois veio esse novo decreto. Mas ele trouxe mudanças mais para o setor, para a própria prefeitura, chamando novamente os funcionários públicos para trabalhar, a questão de prazos que estava interrompida, prazos recursais lá dentro da prefeitura voltou a funcionar, a abertura de clubes para passeio, né, sem questão de jogos, nada, mas, enfim, os clubes podiam abrir novamente, os parques podiam abrir para caminhadas, alguma coisa assim, mas não trouxe nada de diferente para os condomínios, que foi tudo aquilo que nós discutimos lá na edição do primeiro decreto de 26 de março. Então, esse decreto aqui... E nesse decreto agora... Esse do meio aqui nos cabe apenas
só muda a data. Ele prorroga apenas o decreto anterior, que acabava de agosto. Para a vida dos condôminos é exatamente isso. Né? Para a vida em condomínio é exatamente isso. Ele só fez a prorrogação da data. A gente percebe que muitos condôminos ficaram com dúvidas. O parquinho, o salão de festas. E esse decreto realmente trouxe algumas dúvidas, digamos assim, alguns conflitos. Como, por exemplo, ele teve uma liberação, né, para reuniões. Teve. Ele alterou o artigo 8º do decreto original, certo? Que ele tratava sobre proibir reuniões e eventos sociais. E, uma vez proibido, não podia se realizar nenhum tipo de assembleia, nem nada. Já no decreto agora do dia 15, de ontem, né, quer dizer, o decreto é datado do dia 14, mas ele foi publicado ontem, no dia 15. Ele alterou lá o inciso 2 do artigo 8º, que fala da realização de assembleias, reuniões e eventos sociais. A partir desse momento, pode se realizar, desde que, seguindo todas as regras lá, né, de medidas sanitárias de segurança, afastamento, utilização de máscaras, disponibilização de álcool em gel, e com 30% da capacidade dos locais onde está se realizando esse evento. Né? Então, a partir desse decreto, está liberado aí, o inciso 2º e o inciso 6º, se eu não me engano, tratam disso. Né? O inciso 6º do decreto original, que fala sobre reuniões com aglomeração de pessoas, assembleias, etc. E esse inciso 6º foi o que mudou, né, para 30% do espaço. Então, um salão de festas que tem capacidade para 100 pessoas passa a poder ter 30 pessoas naquele momento usando o salão. Não quer dizer que em todas as situações sejam 30 pessoas. Sempre vai ser uma porcentagem da capacidade total daquele local, confere? Exatamente. Você tem um salão para capacidade de 100 pessoas, seriam 30. Né? Mas existem muitos salões aí para 20 pessoas, para 30 pessoas, é sempre essa proporcionalidade, 30%. E a dica é sempre arredondar para baixo, aí, né? Depende do número quebrado, você arredonda para baixo. Entendi. E o que mais que você viu ali? Teve algumas mudanças sobre bebida alcoólica, alguns assuntos polêmicos, né? E eu queria perguntar na tua visão. Esse decreto 18836, de 9 de abril, ele fechava quiosques, né? Suspendia o uso do quiosques. E agora vem esse decreto permitindo a aglomeração de pessoas. Faz sentido, né, eu proibir o quiosque num decreto e no outro não acabar liberando, tendo em vista que eu liberei a aglomeração de pessoas? Não fica intrínseco, então, que o uso de quiosques e salões de festas ficam liberados desde que respeitado esse limite? Fica em partes, William. Eu entendo, é muito difícil, assim, talvez seja o caso de nós fazermos como fizemos lá atrás, um comunicado aí para um pedido de esclarecimentos para o procurador do município, né, para que ele nos informe qual que é a visão da prefeitura. Mas o que eu entendo? Ele não libera o decreto, se você pegar aqui, eu vou até abrir aqui, William, se você me permite. O inciso 2, que mudou, ele passa a dizer que é permitido o funcionamento de estabelecimentos destinados a eventos sociais. Aqui nós podemos encaixar salões de festa, certo? Sim. Atividades correlatas, tais como casas de festas e tal, desde que com ocupação de 30% do espaço. Os quiosques, o termo quiosque, ele já é bastante subjetivo. Né? Tem quiosque que você tem uma pia, uma churrasqueira, e você pode pôr 70 pessoas para fora ali, se conseguir assar carne para 70 pessoas, estaria resolvido. Então, talvez por isso não houve essa regulamentação do quiosque, e a ideia seria de manter ele fechado. Porque dentro de um salão de festa você consegue espalhar cadeiras, com distanciamento, controlar a entrada, e nos quiosques não. Talvez por isso entendo que continue esses espaços ainda fechados. Tá, outra pergunta que envolve condomínio. E você já deve ter recebido essa pergunta. Parque infantil. Porque aqui nesse novo decreto, ele traz a liberação, por exemplo, como no inciso 2º do artigo 8, bem como parques infantis e temáticas, respeitada a ocupação máxima de 30% do espaço. Parquinho em condomínio, ao teu ver, fica liberado com isso? Veja, é uma situação também que não está clara. Né? Eu só estou jogando bomba para você responder, né? Mas acho que é essa a ideia, né? Eu sei que você está perguntando, mas você também tem um pensamento aí. Por favor, me corrija se você achar que eu estou pensando diferente de você. Eu entendo que estes parques temáticos que ele trata aqui no decreto seria para essas casas de festas ou casas com brinquedos, por exemplo, como no shopping center, tem lá
um espaço para as crianças brincarem, e não os parquinhos de uma forma geral. Porque se você vê, também nesse mesmo decreto, não vou lembrar agora qual dos artigos, mas quando ele trata das praças e parques públicos, ele fala que está liberado apenas para caminhada com utilização de máscara, ou seja, não é para você ficar ali e brincar naquele espaço. Então, veja, minha interpretação é de que esses espaços de parquinhos ainda devem permanecer fechados. A minha interpretação... Mas pode... Em relação a essa, é muito parecida com a tua, porque no decreto original, no 17.797, no artigo 8º, que tem as suspensões, ele vai falar lá sobre uso de praças e parques no inciso 10. E o inciso 10 não foi reescrito em nenhum dos decretos. Então, quer dizer que esse decreto aqui no artigo 1º, ele fala que passa a vigorar o 18.797 com as seguintes alterações. Nenhum dos decretos alterou a utilização do inciso 10, que é o uso de praças. Portanto, na verdade, suspenso. Na verdade, houve uma alteração, sim, naquele decreto do dia 9, que nós falamos que não mudava nada para condomínio, certo? Sim. Então, o inciso 10, ele mudou lá, mas continua proibido o uso de praças, parques, locais de lazer, de propriedade do município de Ponta Grossa, para a prática de esportes coletivos e tal, e daí ele só inclui aquilo que eu acabei de falar: permitida a realização de caminhadas, esportes individuais, com o uso de máscara e proteção com distanciamento social. Então, a alteração que teve no inciso 10 não libera os parquinhos. Eu acho que é bem por aí mesmo. Entendi. E nesse novo decreto não veio nenhuma alteração do inciso 10. Continuamos como está. Para resumir, exatamente. Então, outra pergunta que eu vou fazer para você. Jardinagem. Desde o primeiro decreto até agora, como é que fica? Já é mais de um mês de suspensão. Como é que, ao teu ver, o que você está orientando os seus clientes? Então, veja, aquele primeiro decreto que proibiu tudo, certo? Ele vinha, não é tudo, né? Vamos dizer assim. A lista de atividades essenciais, ela era bastante extensa, tinha algumas coisas lá, mas ele fechou qualquer tipo de serviços, inclusive ele proibia serviços dentro das unidades e tudo mais. Nas alterações posteriores, eles não trazem nada especificamente sobre isso. Mas como as atividades comerciais, atividades de prestação de serviço já estão permitidas, desde que em horários diferenciados, eu entendo que a gente precisaria encaixar esse serviço aí dentro de uma dessas permissões, né, que veio lá no decreto do dia 9 de abril. Existem duas interpretações para essa questão. A primeira é que o serviço de jardinagem não foi considerado essencial ainda, não foi mudado aquele decreto original. Uhum. E a gente pode levar ferro e fogo, isso se quiser. No entanto, já faz mais de um mês. Então, imagine você com um condomínio criando bicho, mato alto, chove, sol e tudo mais, não tem condições. E o que a gente houve a liberação para serviços domésticos? Jardinagem, ao meu ver, ela pode ser enquadrada como serviço doméstico, porque se eu não corto o jardim, começa a subir mato, começa a dar bicho no meu vizinho. Então, eu tenho que cuidar do jardim, não tem como. Ao meu ver, proibir a jardinagem nesse momento, depois de mais de um mês, fica muito complicado. Eu teria que enquadrar realmente como atividade comercial, que várias outras atividades já foram liberadas. Por que não a jardinagem nos condomínios? É exatamente essa interpretação que eu faço. Então, uma vez que eu liberei os serviços de construção civil, por exemplo, os serviços de pintura, os serviços de reforma, que estavam até então bloqueados lá naquele primeiro decreto, uma vez que estes foram liberados no decreto de 9 de abril, entendo que o serviço de jardinagem estaria incluído aí junto com esses serviços que você pode fazer dentro da tua residência, que você precisa. E o condomínio nada mais é do que a residência coletiva, mas ela é um ambiente residencial do pessoal aí. Entendi. Para a gente ir fechando o vídeo agora, gostaria de falar, de maneira geral, no resumo disso, as atividades que continuam, que são permitidas. Eu vou falar algumas aqui, você pode complementar. Atividades como, por exemplo, vigia, limpeza, não tem como parar. A própria portaria, não tem como deixar de existir. Transporte de cargas, mudanças, por exemplo, que estavam suspensas também, segundo a primeira resposta do procurador, não tem como segurar, E lembrar que o condomínio não pode impedir a entrada de pessoas pela portaria, não pode segurar, digamos assim, porque a responsabilidade é de cada um. Mas se você quiser lembrar outras atividades que estão permitidas, fique à vontade.
Eu acho bacana que você destacou isso. As primeiras que você destacou aí, que é serviço de portaria, vigia, limpeza, elas estão incluídas no rol de atividades essenciais, certo? Então, em nenhum dos momentos em que parou essas atividades, seja qualquer for os decretos, até os antigos, do ano anterior e tudo, essas atividades pararam, né? Porque os serviços de vigilância patrimonial e serviços de limpeza, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, né, onde a higiene é a principal arma que nós temos aí contra o grande problema do vírus. Então, são atividades essenciais e que elas não foram proibidas em momento algum, certo? A questão das mudanças já foi, né, liberada de uma forma ou outra. O que eu entendo agora, e alguns condomínios nossos aqui têm aplicado, apesar de estar disponível, a gente ainda com medida de segurança tem agendado horários, né? Utilizado aí o aplicativo, utilizado algumas ferramentas que a gente tem para agendar. Poxa, nós temos um condomínio aqui de tantas unidades, nós vamos permitir 2 manutenções por dia. Poxa, mas eu queria que o condomínio tem poder de brecar isso, de proibir a pessoa de entrar? Não, mas como sugestão de segurança para os moradores, vamos fazer 2 por dia, né? Se joga para outro dia e tal. Se houver uma insistência, se houver a gente sabe disso, se houver uma discussão jurídica sobre o assunto, a gente não pode proibir as pessoas de acessar o condomínio, fazer manutenções e tudo. Mas fica como uma sugestão de aumentar a segurança aí para o pessoal, né? Resumindo. Isso que você comentou sobre, isso que você comentou sobre bloquear pessoas, bloquear a entrada de pessoas, realmente não pode. O condomínio vai poder agir a partir do momento que houver a infração a uma das regras, né? Começou a entrar gente, você sabe que lá tem 30 pessoas dentro de uma casa, isso não vai poder acontecer. Para resumir, o condomínio orienta, né, e o condômino verifica se é melhor cumprir ou não. É sempre melhor cumprir, né? O condomínio tem essa função de orientar dentro das melhores práticas, até para a preservação da coletividade. Suspensões, Bruno. O que fica suspenso ainda? Desculpa, não entendi a questão o que ainda não pode ser... O que não pode ser feito ainda? Não pode ser utilizado, não pode acontecer no condomínio? Então, nós falamos ali sobre a liberação dos salões para até 30% da capacidade, que todo mundo gostou aí da liberação. Porém, existem as limitações, né? Sim. Aquela questão do toque de recolher do decreto original, que era até as 11 da noite, continua valendo. Então, pode usar o salão de festa, 30% da capacidade? Pode, até 11 horas da noite. 11 horas da noite encerra-se e não pode fazer mais isso. Continua suspenso qualquer atividade depois das 11 horas da noite, né? Acredito que as demais atividades não tem nada que esteja assim, fora a questão de aglomerações, não tem nada que esteja proibido nesse momento, né? Quadras, como é que lembro? Poliesportivas. Perdão, esportes coletivos, né? As quadras também temos utilizado aqui algumas ferramentas para agendamento, para que pessoas do mesmo núcleo familiar, da mesma unidade, possam utilizar as quadras poliesportivas, e ela pode ser utilizada desde que de forma individual ou com pessoas da mesma família. Não dá para chamar os vizinhos para fazer o futebolzinho no final de semana lá, ou basquete, muita gente gosta de jogar, porque isso o condomínio tem o dever de intervir, né, de não deixar a utilizar dessa forma. Mais uma bomba, piscina. Piscina 100% fechada. Mas não é essa daqui não é tão bomba. Eu não vou nadar sozinho? Eu recebi esse argumento. Pois é, até pode, mas é que e daí seria um esporte de natação, né? Mas existe um artigo, um inciso ali do decreto que fala sobre as piscinas. Sim. E que ele continua em vigor. Então, piscinas têm que estar fechadas. Inciso 8 do artigo 8. Inciso 8 do artigo 8, perfeito. 7797. Então, piscina não pode ainda, então, não está liberado. Não pode. Mesmo que você reserve, seja para usar sozinho, lá está claro que sauna e piscina, vestiário, nada disso pode funcionar. Tá. Academias, continuam liberadas? Academias liberadas, desde que com uma série de regras a serem seguidas, né? Tem uma lista enorme de regras. Essa lista enorme de regras que está no decreto, ela serve para as academias comerciais, certo? Sim. Mas é necessário uma adaptação delas para a utilização das academias de condomínio. Quando trata de utilização... A última Quando trata de... Pode falar, vamos lá. Tendo em vista que a gente já falou bastante, bem mais do que planejado. Era para ser um negócio rápido, né? Para ser rápido, porque o assunto flui. Assembleia de condomínio presencial, cara, como é que fica?
Então, se nós formos analisar o decreto, se você tiver um salão de festas bastante amplo ou um local que você consiga realizar uma assembleia com 30% da capacidade das pessoas, a assembleia está teoricamente liberada por esse novo decreto agora, que ele libera reuniões e eventos com 30% da capacidade do local. Mas, como normalmente você não tem um salão de festa que caiba 100% das pessoas, 100% das unidades dentro desse local, a indicação que a gente faz é para manter as assembleias virtuais, que tem funcionado bastante, tem permitido uma participação maior dos condôminos, os cartórios estão aceitando, nós estamos bem tranquilos com relação a isso. Então, se você conseguir realizar uma assembleia, né, num espaço reduzido, é possível, mas a recomendação e a minha sugestão aí é de que mantenham essas assembleias virtuais. O nosso posicionamento no momento é não fazer assembleias presenciais, por quê? Quem me garante que num salão de 100 pessoas vai apenas 30? Ah, mas no meu condomínio sempre vai pouca gente. E se vier o 31, eu faço o quê? Eu não deixo a pessoa entrar? Fica muito por isso que eu digo, você não consegue garantir. Uhum. Vamos supor que você tem um condomínio com 30 unidades e um salão que cabe 100 pessoas, teoricamente você pode realizar uma assembleia e dizer que só pode entrar uma pessoa por unidade, né? Sim. Teoricamente, como eu falei. Então, isso é o que está lá no decreto que poderia fazer. Ou, vamos supor, o condomínio tem a necessidade de fazer, eu vou locar um espaço de eventos, que estão praticamente parados aí, né? Vou locar lá um salão para 300 pessoas e eu quero colocar aqui as 50 unidades do meu condomínio, com espaço, com distanciamento, seguindo todas as regras. É possível de se fazer, mas não é recomendado. Isso, sem sombra de dúvidas, não é recomendado. Entendi. Fechamos aqui o vídeo, né? É bastante informação, é bastante coisa, mas eu creio que já esclarece bastante as dúvidas das pessoas que estão toda hora, sai um decreto novo, até para a gente é muito complicado quando eu vejo o meu WhatsApp está cheio de mensagem, porque saiu um decreto surpresa e o pessoal quer saber em tempo real o que muda e o que não muda. Para resumir, continua com as suspensões do decreto original, agora, salão de festas é permitido usar com 30%, é a grande mudança. As demais continuam como está e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para as novas mudanças e eu devo fazer um comunicado oficial para a minha carteira de clientes, assim como o Bruno vai fazer, talvez um comunicado, talvez até inclusive façamos o mesmo, né, tendo em vista que temos um entendimento muito parecido. Bruno, cara, eu só tenho a agradecer a você por se disponibilizar, conversar conosco aqui. Você é um parceiro que a gente admira muito. Não é apesar de estar no mesmo ramo, não podemos nos considerar uma concorrência, e sim uma parceria, porque tem mercado para todo mundo. Agradeço e te admiro muito pelo teu conhecimento técnico. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar. E é bom para o mercado também ter a união de duas empresas que estão crescendo, de duas pessoas que estão no mercado. Isso facilita o entendimento, faz bem para o mercado de uma maneira geral. Com certeza, Vini. Agradeço as palavras aí, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto com o pessoal. Eu entendo da mesma forma que você fala que nós temos essa concorrência saudável, talvez a gente faça dizer assim, né? Mas seria bacana se nós tivéssemos empresas sempre atualizadas e buscando o melhor da área, buscando se atualizar, se aperfeiçoar na área, seria fantástico para todo mundo, né? Então, gostaríamos de ter muitos concorrentes aí como a Superzelo, muitos parceiros como a Superzelo, né? Do que, enfim, algumas situações que às vezes complicam aí um pouco essa questão do mercado em que a gente está inserido. Mas agradeço a oportunidade, fico à disposição, né, para quando precisar. Vamos fazer essa troca também, né, algumas informações lá nas redes sociais aí da Home Condomínios. Aproveita aí para o pessoal que quiser seguir, tem sempre algumas dicas bacanas lá. Home.condomínios, se não me engano, lá no Instagram, Facebook. E estamos aí, vamos conversando sempre que tivermos novidades, vamos trazer aí para os condôminos, não só para os nossos clientes, mas para todos os condôminos aí da nossa cidade. Beleza, então, Bruno. Para finalizar, quando a gente tem uma dor no pé, a gente não vai no cardiologista, certo? E quando você quer alguém para administrar um condomínio, se vai aonde? Procura uma administradora de condomínios, né? Existe um mercado específico para isso, existem, enfim, regras de jogo diferentes para isso. O ideal é que procure um administrador de condomínio. Ok. Bruno, muito obrigado. Você que gostou desse vídeo, compartilhe, curta, mande para quem precisa.